Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Sou sua apresentadora e meu nome é Fernanda Lima. Nossos programas estão em formato de perguntas e respostas e consistem em questões típicas que ouvintes como você possam ter sobre diferentes assuntos importantes. Abordamos questões sobre a vida como a solidão, o luto, a depressão, família, propósito e morte. E também abordamos questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. E nenhuma pergunta está fora dos nossos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Olá, Fernanda Lima. Olá também a quem nos acompanha. Bom, e no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre traição, que vai levantar questões importantes sobre sentimentos e comportamentos relacionados à traição e de como lidar com esses sentimentos e comportamentos de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos começar pedindo a Deus que nos ajude em oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos questões importantes sobre traição à luz de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Marcos, então começando, como você definiria traição? Bom, de acordo com os melhores dicionários, a traição inclui coisas como violação da confiança de uma pessoa, de um padrão moral. Também inclui revelação de algo oculto ou secreto. E o que causaria a traição? Olha, as razões para a traição provavelmente variam tanto quanto as pessoas variam. Muitas das razões comuns incluem o egoísmo, a ganância, crença de que as regras não se aplicam a eles, insegurança, ciúme, medo das consequências de seu próprio comportamento e falta de consideração com os outros. Marcos, e como que alguém poderia lidar com a traição? Olha, Fernanda, inicialmente a pessoa lamenta, por alguém que confiava que traiu a confiança dela. A pessoa passa do choque inicial e da incapacidade de acreditar que tal coisa pudesse acontecer para o desespero do que realmente aconteceu. Olha, a pessoa passa por um momento de raiva, tenta racionalizar para entender e obter uma saída para o que realmente havia acontecido. Aí depois ela tenta apaziguar com o fato de que isso realmente havia acontecido e que o problema na verdade pertencia aos traidores, não a ela. Sim, a pessoa sofre com suas ações, no entanto, eles é quem devem viver com a realidade do que fizeram, Aqueles que traíram devem viver com isso. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que diz assim: meu melhor amigo me traiu. Embora ele tenha se desculpado, pediu perdão e tenha querido retomar a amizade. Está tendo dificuldade em perdoar e seguir em frente. Olha, nem todo mundo que trai pede perdão. Então você pode agradecer por seu amigo ter reconhecido o erro dele e ter se desculpado por isso. Embora ele queira restaurar a sua amizade, agora você que deve decidir perdoá-lo e aceitá-lo novamente em sua vida. Para o seu próprio bem, bem como para o dele, você precisa perdoar. A falha em perdoar faz você viver miseravelmente. Quando você perdoa, você libera esses sentimentos negativos. Eles não controlam mais as suas emoções. A Bíblia nos diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Uma nova pergunta, Marcos. Meus irmãos acham que sou muito mais bem tratada pelos meus pais do que eles são. Eles falam cruelmente de mim e para mim e me maltratam muito. Como posso fazer com que eles enxerguem que quero ter um relacionamento positivo com eles? Olha, o ciúme entre irmãos não é novidade, A Bíblia conta a história de José e seus irmãos. José era um filho predileto e seus irmãos descontaram sua raiva nele. Eles o venderam como escravo e pensaram que seria o fim dele. Enquanto estava no Egito, José se tornou um grande líder. Por causa da fome, seus irmãos foram ao Egito para comprar cereais. Eles compareceram diante de José, que os reconheceu, mas eles não reconheceram. José acabou se revelando a seus irmãos e mudou sua família para perto a fim de cuidar deles. Depois da morte de seu pai e seus irmãos, tiveram muito medo sobre o que aconteceria com eles. José então disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo
eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Está lá em Gênesis capítulo 50, versos 20 e 21. Quando somos maltratados, nossa reação normal é tentar nos vingar. No entanto, Deus oferece um caminho melhor. A Bíblia nos orienta: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está lá em Romanos 12, 21. Retribuir o mal com o bem pode ou não mudar seus irmãos. Qualquer mudança de sua parte pode levar muito tempo. Mesmo assim, você saberá que está fazendo o que é certo e pode ter esperança de que o seu comportamento positivo resulte em uma mudança. Marcos, mais uma pergunta aqui de um ouvinte que diz assim: há alguns anos traí várias pessoas próximas a mim. Desde então tenho tentado evitá-los, mas a culpa nunca vai embora. O que eu devo fazer? Olha, eu fico feliz em saber que você reconhece e deseja corrigir o erro que cometeu. Os próximos passos envolvem não mais evitá-las. Elas podem ou não querer o contato, mas você precisa fazer o que puder para consertar as coisas nesses seus relacionamentos. Reconheça e peça desculpas pelo seu comportamento. Se ofereça para fazer o que puder para corrigir o delito. Pergunte o que elas precisam que você faça nesse momento, de maneira a fazer tudo certo, ou o mais certo possível, né? Elas podem perdoá-lo e aceitar as suas ofertas de correção, ou podem rejeitá-lo e a tudo que você diz ou oferece. Você não é o responsável pelas reações deles. Você é responsável pela oferta. A Bíblia nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Está lá em Tiago 5,16. Eu te encorajo a buscar a Deus e também a direção dele neste assunto. Marcos, você continua citando a Bíblia, mas eu não sigo Jesus e nunca li a Bíblia, diz aqui um ouvinte. Olha, você levantou um bom ponto, viu? Eu estou ciente de que muitos dos nossos ouvintes, de quem nos assiste agora, não seguem a Jesus. No entanto, a Bíblia oferece a verdade absoluta e eterna. Seus ensinamentos se aplicam a todas as pessoas. Eu recomendaria a você a lê-la por si mesmo. Se você nunca souber o que ela diz, como pode argumentar contra isso, hein? Não quero confiar em outra pessoa me dizendo o que a Bíblia diz e se isso é verdade. Eu quero saber pessoalmente. Se você ler, vai descobrir a história de José, que eu mencionei agora há pouco, além de outras histórias de traição. A Bíblia não ignora tais comportamentos. Em vez disso, ela as inclui para então aprendermos com elas. E ela também nos ensina como viver de maneira melhor. Bom, Marcos, mais uma pergunta aqui. Diz assim: fui tão traída que me pergunto se algum dia poderei confiar novamente. Como eu posso superar esses sentimentos negativos? Olha, como eu sugeri quando citei anteriormente em como lidar com a dor pela traição, a confiança leva tempo, né? Quando a confiança foi repetidamente quebrada e violada, pode ser necessário mais tempo, claro. Todas as pessoas de vez em quando erram. Então, nunca podemos esperar a perfeição de ninguém. No entanto, devemos estar dispostos a permitir que as pessoas entrem em nossas vidas. Se as pessoas de seu passado continuarem com seus padrões de comportamento que são consistentemente negativos, talvez seja necessário estabelecer novas amizades. Você pode considerar um conselheiro ou mentor para ajudar a te orientar durante todo esse processo. Nova pergunta: existe alguém em algum lugar que nunca me trairá? Eu me sinto tão incerta e sozinha. Olha, essa pergunta já passou provavelmente em algum momento pela maioria por todas as nossas mentes, né? Independentemente do número de amigos ou familiares próximos que temos, nós ansiamos por algo mais, algo ou alguém em quem sempre possamos confiar. Quer reconheçamos ou não, temos um vazio dentro de nós que nada, nem ninguém além de Deus pode preencher. Deus promete àqueles que o seguem: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículos 5 e 9. Mais uma pergunta, Marcos. Como Deus preenche esse vazio? Deus pode me dar o alívio que desejo? Deus pode. Com certeza Ele pode te dar o alívio que você deseja, sim. Deus te ama, vai te encher com sua paz e presença por toda a eternidade se você entregar a sua vida a Jesus. Jesus promete a seus seguidores:
Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Marcos, mais uma pergunta de ouvinte que diz assim: como Deus preenche esse vazio? Deus pode me dar o alívio que eu desejo? Sim, Deus pode com certeza te dar o alívio que você deseja. Deus te ama, Ele vai te encher com a sua paz e presença por toda a eternidade se você entregar a sua vida a Jesus. Jesus promete a seus seguidores: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 27. Certo. Mais uma pergunta de ouvinte diz assim: fui ensinado a seguir outra religião que diz que devo ganhar meu caminho para o céu e que nunca saberei se chegarei ao céu até que eu morra. Você, entretanto, acabou de dizer que se eu seguir Jesus, posso saber que terei sua paz nesse momento e por toda a eternidade. Exatamente. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso também é o que me dá paz e segurança todos os dias. Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus misericordioso. Por ambas as razões, Ele enviou Jesus ao mundo. Jesus é o primeiro e o único caminho para o céu. Pagou o preço por todos os nossos erros e oferece conforto para todas as nossas tristezas. Jesus atendeu à exigência de justiça de Deus ao mesmo tempo em que nos ofereceu o dom da misericórdia. Mas uma pergunta: o que Jesus fez que faz tanta diferença assim? Como Ele pagou o preço por nossos erros e tornou a paz possível? Olha, Jesus ofereceu o maior presente já conhecido nesta terra. Antes de sua morte na cruz, quando as pessoas pecavam, faziam algo errado, elas tinham que oferecer sacrifícios. Elas sacrificariam animais a Deus para obter o perdão dos seus pecados. As pessoas, no entanto, sempre tornavam a pecar e então tinham que continuar oferecendo sacrifícios repetidamente. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra como um bebê, viveu uma vida sem pecado e depois morreu na cruz como sacrifício perfeito e sem pecado pelas pessoas de todos os tempos. Embora as autoridades religiosas e governamentais tenham acusado, prendido, condenado Jesus à morte, ele voluntariamente deu sua vida por nós para que pudéssemos viver eternamente juntos. As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios temporários. Tudo o que temos a fazer é nos arrepender e colocar a nossa fé em Jesus como Salvador e Senhor. Se fizermos isso, teremos a paz e a presença de Deus imediata e permanentemente. Um ouvinte diz assim: eu nunca teria ouvido isso. Você pode me contar mais? Claro, terei o maior prazer em lhe contar mais sobre isso. Olha, o primeiro passo é entender que o único Deus que criou o mundo te ama e tem um plano especial para a sua vida. Como eu mencionei anteriormente, todas as pessoas pecam ou deixam de obedecer perfeitamente ao único Deus santo e justo. Esse pecado, que são atos, palavras, pensamentos, omissões ou mesmo atitudes que desagradam a Deus, separam você de Deus. A Bíblia então diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos no capítulo 3, versos 10 e 23. Porém, Deus te ama tanto que enviou Jesus ao mundo para viver uma vida perfeita e morrer como sacrifício perfeito pelos seus pecados e pelos pecados de todas as pessoas. O que você nunca poderia fazer por si mesmo, Jesus fez por você. De acordo com a Bíblia, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como relata o livro de Romanos no capítulo 5, verso 8. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e a morte, e voltou para o céu para preparar um lar eterno para todos os que escolherem segui-lo. Obrigada por essa informação. Mas como que eu recebo a paz, a esperança, o amor e a alegria de Jesus? Como eu recebo o perdão por meus erros para ter essa vida eterna? O que eu devo fazer? Olha, essas são ótimas perguntas, viu? Você deve se arrepender ou se afastar de seus pecados, de quaisquer falsos deuses em sua vida. Você deve colocar a sua fé e confiança em Jesus como Salvador e Senhor. Não basta acreditar apenas com a mente. Você deve dar toda a sua vida a Deus através da fé no dom de Jesus.
A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10:13. Quando você dá o controle da sua vida a Jesus, você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Você não trabalha para o seu perdão e salvação. Eles são dons da graça de Deus, assim como a sua paz, amor, esperança e alegria. Olha, você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo, onde você está. Suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração como a seguinte que eu vou fazer aqui e realmente quiser dizer isso, você pode conhecer Jesus como seu Salvador. E olha, quando eu terminar a minha oração, eu vou orar novamente, dizendo uma frase de cada vez. Vou fazer uma pausa após cada frase e deixar você repetir e orar depois de mim. Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Agora, junte-se a mim para fazer essa mesma oração. Vamos orar uma frase de cada vez. Olha, faça esse momento a sua oração a Deus. Ore em voz alta, se você puder. Dê significado disso com todo o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança somente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração e seja bem-vindo à família de Deus. Marcos, pergunta: e se eu escolher seguir Jesus, como isso me ajudará com meus sentimentos de traição e minhas reações a eles? Olha, como em qualquer situação difícil, gostaríamos de pensar que os nossos sentimentos sobre essas experiências desapareceriam quando seguíssemos Jesus. Na realidade, eles continuam fazendo parte da nossa história e da nossa memória. A Bíblia nos ensina como reagir a essas experiências e nos orienta a ir além delas. Confiamos nas promessas de Jesus e na esperança que Ele oferece todos os dias. Essas promessas e garantias incluem: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Está em Romanos 5, versos 3 e 4. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15, 13. Também nos lembramos do chamado bíblico para perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 13. Marcos, mais uma pergunta. Se eu seguir Jesus, corro o risco de traição e perseguição? Como eu faço para lidar com isso? Olha, muitas pessoas são traídas e sofrem nas mãos daqueles que se opõem aos seguidores de Jesus. Jesus preparou seus seguidores para essa possibilidade enquanto ele ainda estava na terra. Ele disse: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão vocês à morte. Está lá em Lucas 21, 16. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Está lá em João 15, 20. Jesus também disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 10. Jesus não reagiu quando as pessoas o traíram, perseguiram e mataram. Em vez disso, ele ensinou por palavras e ações. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está lá em Mateus 5,
43 e 44. Judas, um dos seguidores mais próximos de Jesus, traiu Jesus para aqueles que planejavam destruí-lo. Sabendo disso, Jesus ainda incluiu Judas em sua última refeição antes da sua crucificação. Jesus não nos deixa sozinhos para enfrentar tal traição e perseguição. Nem temos que confiar em nossa própria força. Deus, que ama e perdoa os nossos erros, também dá seu amor e perdão aos outros quando eles nos prejudicam. Costumo orar para que os seguidores de Jesus vivam de tal maneira que seus traidores, perseguidores ou ridicularizadores anseiem a paz de Deus que os crentes demonstram. No entanto, não somos responsáveis pelas reações de outras pessoas. Só podemos compartilhar o amor e o perdão de Deus e depois deixar a resposta para eles. Não encontramos maior exemplo do que quando Jesus foi pendurado na cruz pelos nossos pecados. Enquanto morria, ele orou por seus algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas 23, 34. Após a morte de Jesus, um soldado exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Seja o que for que o futuro nos reserve, a Bíblia nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Deus o abençoe à medida que você cresce em sua fé. Bom, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigada por nos ouvir. Aproveito e encorajo você a ouvir mais perguntas sobre os programas de vida trazidos até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Obrigada por nos acompanhar. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!